Leitura diária, Mateus capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. O tema do trimestre, esperança em tempos de quarentena, e o título da lição, a adversidade traz maturidade. Esse é o texto então. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse ele: Vem. Pedro, então, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente, tu és filho de Deus. Esta passagem se deu logo após a multiplicação dos pães e peixes. Jesus embarca os discípulos e os direciona para o outro lado do mar, despede a multidão e sobe ao monte para orar por quase 10 horas, quer dizer, desde o anoitecer até a quarta vigília, que é aproximadamente após as 3 da madrugada. O barco já estava distante e sob fortes ventos e ondas. Jesus vai ter com eles, andando sobre as águas, o que os atemoriza, e Jesus os acalma. Sou eu, disse ele. Pedro, então confiante, e pede que Jesus ordene que vá até ele. Mas Pedro, andando sobre as águas, temeu as ondas e começou a submergir e clama: Salva-me! Pedro então segura a mão de Jesus, a mão estendida de Jesus, que lhe diz: Homem de pouca fé, por que duvidastes? A grande pergunta é essa: sim, por que ele duvidou? O milagre recente ainda estava nos seus estômagos ainda e possivelmente diante deles. Lembre-se que sobraram 12 cestos e provavelmente vamos entender aqui que cada cesto para cada discípulo. Então Jesus sobe no barco e tudo se acalma, homens e a tempestade, sob o seu comando, lógico. Eles o adoram e dizem: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, lá no versículo 33. É interessante que talvez para nos deixar um grande ensinamento, uma grande lição, em Marcos capítulo 6, 52, ele relata que eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação, porque seus corações estavam endurecidos. Por isso temeram tanto o mar, as ondas, os ventos e até mesmo Jesus. Eles viram um fantasma sobre as águas. O que o medo faz? Mesmo alimentados pelo pão de Jesus, nossa fé se apequena diante das adversidades e sua imprevisibilidade. O que seria motivo e é de estarmos sempre preparados e dispostos para enfrentá-las quando e como surgirem. Meu irmão, não as procure as adversidades para provar sua fé. Você pode ser humilhado, mas se surgirem, alimentados pelo pão celestial, as enfrente, sempre segurando a mão de Jesus. Amém.